Ela está de volta depois de suas mini-férias. Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Saí de um solzão para essa chuvinha. Tá vendo, Carol? Já conta pra gente qual que é o seu time. Chuva ou seca? Eu gosto da chuvinha. Também se aproveitou um solzão bom e agora tá tudo bem, porque voltou a trabalhar, pode chover. Pois é, mas a mudança de temperatura sempre traz aquela básica alergia, né, de nós brasilienses. Sempre. Mas é sempre bom, a nossa cidade é sempre maravilhosa. Eu concordo com o Paulo que a seca traz pra gente umas paisagens muito lindas, né? Isso é verdade, isso é verdade. Carol, vamos lá então. Hoje a gente fala de um assunto que, olha, pode ser polêmico, mas que rende um monte, que é justamente a questão daqueles jovens aí, os filhos, que estão levando os pais para as entrevistas de emprego, entrevistas de estágio ou mesmo de trabalho. Conta pra gente que história é essa. Então, Ariane, saiu uma pesquisa agora em dezembro de 2023 de uma revista especializada no público estudantil, é uma revista dos Estados Unidos chamada Intelligent, né? Você consegue acessar pelo site chamado intelligent.com. Foi realizada com 800 gestores, diretores e executivos envolvidos em contratação de pessoas nos Estados Unidos. E entre outros achados desse levantamento, eles apontaram que 20% dos candidatos da geração Z, ou seja, pessoal nascido entre 1995 e 2010, levam pais para as entrevistas de emprego. E isso acabou gerando um burburinho aí nas redes sociais, nas redes de emprego, falando um pouco sobre essa situação, se isso é real, se isso não é real. E, de fato, isso incomodou bastante esses contratantes. E eles estão falando especialmente de pessoas que passaram a parte da graduação durante a pandemia. Pessoas que estiveram durante esse período de formação, e aqui a gente não está falando de menor aprendiz, tá? A gente está falando de recém-graduados. Essas pessoas aqui... São pessoas já formadas. Já formadas. Então, o foco dessa pesquisa são exatamente esses profissionais que já estão no mercado como profissionais com ensino superior completo. Que coisa, hein? Pesado isso daí, hein? Mas, Carol, existem outras observações sobre o comportamento da geração Z nessa pesquisa? Como é que está isso? Vamos lá. Pessoal, tudo isso que a gente está trazendo aqui são percepções da pesquisa, tá? Foi o que foi trazido pela pesquisa. Então, algumas outras observações, Paulo, tem várias, tá? Que foram trazidas por esses 800 entrevistados, mas eu vou destacar aqui 3 que apareceram como observações ligadas ao comportamento dessa geração durante um processo seletivo. Então, 53% desses candidatos foram apontados, segundo os entrevistadores, como candidatos que tiveram dificuldade de estabelecer contato visual durante as entrevistas. E aí a pergunta é, isso é real, Carol? Isso não é real? Isso, de fato, acontece em muitas situações, principalmente presenciais. Grande parte dos processos seletivos hoje, a etapa de entrevista, geralmente a primeira, acontece de forma remota, online. Então, isso às vezes fica difícil de você reparar, mas em encontros presenciais, de fato, muitas pessoas dessa geração acabam tendo alguma dificuldade desse estabelecimento de contato visual, e é natural, isso pode ser treinado, inclusive, tá? Isso não é, ai meu Deus, caso perdido. Não é, isso pode ser treinado. 50% desses gestores entrevistados também apontaram que essa grande parte desses entrevistados, eles pediram remuneração que não é compatível com aquela faixa inicial dentro das empresas, para aquele cargo que eles estavam aplicando para, tá? Então, pedido de remuneração acima do que realmente a pessoa tem de formação e de bagagem para poder assumir. E 47% compareceram com vestimentas inapropriadas para o ambiente de trabalho, para aquele contexto em que aquela situação formal ali, talvez de entrevista, foi realizado. E vou dizer para vocês que, se vocês me perguntarem se isso acontece no Brasil... Era a minha pergunta. É a sua pergunta, né, Ariane? Eu vou dizer para vocês que acontece. Esse tipo de situação acontece, sim. Não é incomum. É interessante, é uma pesquisa, claro, né, que foi aplicada lá, mas seria super interessante a gente ter uma ideia de como é que isso está aqui no Brasil, qual a percepção dos empregadores em relação a isso. Mas isso a gente se depara também com essas situações. E sim, são pessoas que estão em início de carreira, precisam se formar a respeito do mercado de trabalho, do mundo do trabalho. Mas isso é algo que a gente repara também no dia a dia, em muitas situações de entrevista por aqui também. Muito bem. Então, essas observações a gente traz justamente de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que ouviu gestores, né, sobre as percepções referentes a esses possíveis contratados, participantes de processos seletivos.
E aqui no Brasil a gente tem uma percepção parecida. Mas, Carol, quando a gente fala sobre os jovens que levam os pais para as entrevistas de emprego, a gente não está falando ali daquele pai ou daquela mãe que presta um apoio no sentido de, às vezes, dar uma carona ou ajuda assim. Ou realmente aquele jovem já recém-formado, ingressando no mercado de trabalho, que faz questão de estar ali com o pai ou a mãe do lado, como uma espécie de segurança, já ali na portinha da sala de entrevista. Tem gente que entra, como é que é isso? Nessa entrevista, nessa pesquisa, a grande pergunta foi, não, mas o pai, a mãe, o responsável acompanhou a pessoa até o local? A gente se depara em algumas situações que um responsável, ou até um acompanhante, né? O meu esposo veio, senta na recepção, aguarda. O ideal é que os pais, os responsáveis, quem quer que seja, até vá até o, se quiser ir ou estiver dando uma carona, vá até o local, mas às vezes nem entre, né? Nem fique ali dentro do próprio estabelecimento. Mas nessas situações, são pessoas que levaram os pais para dentro da entrevista. Entrou, sentou na mesa como entrevistador, e inclusive com os pais respondendo questões durante a entrevista. Então, isso não deve acontecer nem a gente fala nem em situações, por exemplo, de menor aprendiz. Menor aprendiz, um estágio, às vezes primeiro estágio, você às vezes chega acompanhado, alguém te aguarda na recepção. Não, isso não vai ser mal visto, isso não vai ser interpretado de forma ruim pelo recrutador. Mas você é um profissional, já está graduado, mesmo que seja a sua primeira oportunidade profissional, tudo aquilo ali está sendo lido, né? Qual o nível de independência dessa pessoa, de autonomia para realizar as coisas? Não é algo admissível você ter um pai ou uma mãe ou qualquer outra pessoa dentro de uma entrevista de emprego. Não vai ser bem visto. Carol, você acha que isso daqui é um pouco reflexo das redes sociais também, que tem alguma coisa nesse sentido? Eu te pergunto por conviver também com alguns adolescentes, eu vejo que eles são muito ativos lá, conversam o tempo inteiro, mas você coloca eles para conversar pessoalmente, você fala, uai, não sai nada, mas né? fala tanto nas redes sociais, por que aqui não está falando, sabe? Isso é muito comum, Paulo, você está colocando um aspecto extremamente relevante. A tecnologia nos ajuda muito, essa é uma geração que cresceu com tecnologia desde sempre, né? Eles nasceram com todas as nossas facilidades digitais, mas, de fato, a gente percebe que o presencial muda o comportamento. Não é o mesmo comportamento que eles têm quando realmente estão no digital. E isso precisa ser trabalhado, isso vai precisar ser desenvolvido, porque para muitos é um embarreiramento. É uma barreira de desenvolver, como foi colocado aqui na pesquisa, o contato visual, um desenvolvimento de fala, de uma conversa, que é extremamente necessário numa entrevista e no pós-entrevista, o próprio desenvolvimento dos trabalhos no dia a dia. Algo me chateou, como é que eu vou me expressar em relação a isso? Eu vou guardar, não vou falar? Então, enfim, tem outros desdobramentos. Eu estava dando uma lida na pesquisa toda ali, e existiram percepções desses empregadores ligados não só ao momento da entrevista, mas ao pós, né, ao momento em que, apesar de todas essas colocações que não são positivas, 47% desses entrevistadores contrataram pessoas da geração Z nesse período. E aí eles trouxeram a percepção depois da contratação. Que percepções você tem? E uma coisa que é importante a gente deixar claro, são pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, vão precisar de acompanhamento, vão precisar de treinamento. E são, talvez, incompetências que nós, empregadores, não estávamos acostumados a desenvolver em outras gerações, que tinham um foco muito grande no trabalho. O trabalho, até os millennials, que foram muito criticados por um período, e é normal uma geração criticando a seguinte, é comum, né? Não vou dizer que é normal, mas é comum desde o início da humanidade, mas eram gerações que tinham o trabalho como algo prioritário na sua vida. E essa geração, ela deixa muito claro, a geração Z deixa muito claro, eu trabalho, mas essa não é a prioridade da minha vida. É comum você escutar essa fala, tá? Dessa geração. Agora, outras historinhas. Eu vou dar 3 exemplos de coisas claras. A gente está falando de pessoas que entram na entrevista com os pais, mas situações em processos seletivos. E aqui eu tenho situações de estágio e eu tenho situações de pessoas já formadas, inclusive com nível de senioridade mais alto. Mas eu já presenciei, eu vou falar de 3 situações que eu já passei para vocês verem como essa intervenção, talvez, de um responsável, de um pai, de alguém que tem um familiar, que tem um relacionamento, pode prejudicar a forma como você é visto, né, no seu trabalho ou no seu potencial trabalho. Então, eu já presenciei uma situação em que a noiva de uma pessoa ligava perguntando se a pessoa tinha passado no processo seletivo.
com constância. Por que não é a pessoa que liga? Né? É importante que seja o próprio candidato. É muito comum pais, tios, ligando nas empresas para inscrever os filhos já graduados em processos seletivos. É importante, sim, que seja o candidato, porque ele já está demonstrando o próprio interesse naquela oportunidade. E passei por uma situação, uma pessoa sênior, há muitos anos atrás, que foi desligado e o pai bateu lá na empresa para perguntar o que tinha acontecido, pediu uma reunião para saber o que tinha acontecido. Porque a pedir para a empresa justificar a demissão do filho. Né? Então, olha como é delicado. Então, pais responsáveis, né? Tem um momento que é o momento do filho ir para o mundo. A gente educa o filho para que ele se realize e transforme também o mundo, né? O mundo do trabalho, o mundo onde ele está, e vai precisar caminhar sozinho, sim. Sem dúvidas. A gente até entende, né? Ouvindo essas histórias, que muitas vezes é tentando fazer o bem que esses erros acontecem, mas a imagem que se passa, você imaginar, né, realmente uma pessoa graduada, buscando se colocar, buscando se vender ali, vender seu peixe para o recrutador, tendo ali de ter aquela figura familiar do lado para que se sinta seguro bastante ou confiante o bastante para conseguir, enfim, responder as perguntas do processo seletivo. A mensagem é realmente muito ruim. Agora, Carol, para quem é recém-formado ou para quem está estudando, enfim, tentando aí a primeira oportunidade de trabalho, de estágio, o que a gente pode dar de dicas boas? O que deve ser feito no lugar dessas condutas que a gente disse aqui que não devem ser adotadas? Perfeito, Ariane. Primeiro que assim, gente, geração Z está aí. É a geração que daqui a pouco vai estar com diversos cargos no mercado de trabalho. Eles estão entrando... por ser a próxima geração, de fato, né, que vai estar aí como força produtiva, é uma geração extremamente ligada à tecnologia, à automação, à transparência, e é uma geração que é muito ligada a esses princípios de ESG, né, do meio ambiente, do social, como a gente mencionou aqui, da transparência de processos, e pode contribuir muito com isso. É uma geração que precisa, sim, de mais mentoria em relação, inclusive, a essas questões que a gente imagina, mas isso é básico. Mas básico para quem? A gente talvez tenha tido uma formação até dentro de casa, de mundo de trabalho, diferente. E a gente vai precisar se abrir a isso. Os gestores, as lideranças, os RHs. Então, é uma geração que valoriza treinamento, que valoriza conexão com os empregadores, com as lideranças, querem um bom trabalho e querem ser valorizados, e o empregador vai ter que estar preparado para perguntas que vão além das atividades e da remuneração durante o processo seletivo. É uma geração que vai querer saber sobre os valores da organização, como a organização atua em determinados contextos, como é a liderança. E isso é importante. Por quê? Porque ela quer estabelecer essa conexão, isso tem valor para ela. Então, vamos às dicas, né, para esse jovem que está tentando um processo seletivo, quer entrar no mercado de trabalho. Então, jovem candidato, você precisa ir atrás e não só ir atrás, você precisa mostrar que está correndo atrás. Então, não deixe ninguém fazer isso para você. A gente pode sim contar com a ajuda, um pai, uma mãe, um tio, um primo, viu uma oportunidade, te mandou, você mesmo vai lá e se inscreve, você mesmo vai lá e liga, pergunta, demonstre interesse na posição. Isso é importantíssimo para as primeiras percepções, inclusive, que o recrutador vai ter de você. Pais, tios, responsáveis, familiares, incentivem, mas não façam as inscrições, não façam as ligações, não façam os contatos. Você pode acompanhar até o local da entrevista? Pode, mas a gente recomenda que você não entre, né? Isso pode prejudicar a visão que o recrutador pode ter do nível de autonomia e de independência do candidato. Jovem, se prepare, né? Pesquise sobre a empresa, pesquise sobre como as coisas acontecem lá dentro. Você conhece alguém que atua lá dentro? Converse informalmente, pesquise na internet, vocês são craques nisso, né? De descobrir, inclusive, aquelas notícias ali que às vezes não estão tão abertas, mas pesquisem também sobre a remuneração. Qual a remuneração que está sendo oferecida para o cargo? Ah, essa informação não está aberta. Pesquise qual o tipo de remuneração, a faixa para esse nível de cargo no mercado, para que você não chegue, talvez, com uma proposta que não faz sentido para a posição que você está pleiteando. Como é que você vai se apresentar? Carol, não tenho nenhuma experiência. Como é que eu vou me apresentar? Meu primeiro emprego. Você teve alguma atividade voluntária? Que cursos você já fez? Que conquistas você teve até na instituição de ensino, em pesquisas nas quais você se envolveu? Trabalhos desenvolvidos?
Que leituras você costuma fazer? Você está envolvido em que tipo de estudo? Isso é importante. O recrutador quer entender qual a sua vontade de aprender e de aplicar esse conhecimento para esses cargos de início de carreira. Adeque vestimenta, é muito comum, é uma geração, isso é real, é muito comum, é uma geração que talvez vivenciou grande parte da sua formação dentro de casa. Então, é muito comum talvez ir para o trabalho achando que é a mesma vestimenta. E não é, porque a vestimenta ela é uma forma de expressão. E bacana, quando a gente está no final de semana, a gente se expressa como a gente quer, e isso é importante. Mas naquele ambiente, você está representando uma marca. Você está representando a marca para um público de clientes, que pode ser interno ou externo. E é importante que você tenha esse alinhamento, porque você estabelece conexão também por meio da vestimenta. Então, se atentem a isso. Se é um local mais informal, você não precisa ir de terno. Mas se é um local mais formal, é importante que você se adeque a isso, porque você já está estabelecendo essa conexão com o ambiente, com a cultura da empresa. A linguagem adequada. Eu preciso estabelecer uma linguagem adequada com o meu recrutador neste momento. Eu estou vendendo meu peixe, né, Ariane? Como você Sim. mencionou. O olho no olho, a postura na cadeira quando eu sento para ser entrevistado. Então, tudo isso é bastante importante, tá? Então, essas são as dicas iniciais e importantes para você, jovem, geração Z, que vai tentar processo seletivo, primeira oportunidade de emprego. Se atenta a esses princípios iniciais para que você consiga chegar numa fase de entrevista bem preparado. Muito bom. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, hoje conversando com a gente no Empreende Brasília sobre os jovens que estão levando os pais para as entrevistas de emprego. Lembrando que toda quinta-feira é dia de Empreende Brasília por aqui e a gente traz dicas valiosas para você gestor, você empregado, você empregador, você que está começando, estudante. Então fique sempre atento. Carol, obrigada por hoje. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.